Olá, boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal analisa hoje recursos de réus delatados. Decisão pode afetar sentenças da Lava Jato. Em Sabatina, Augusto Aras afirma que Lava Jato é um marco no combate à corrupção. Indicação foi aprovada no Senado. O Ministério Público denuncia mais uma vez o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Dessa vez por sonegar impostos. Congresso derruba 18 dos 33 vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei sobre abuso de autoridade. O presidente do Irã diz na ONU que o país não vai negociar com os Estados Unidos enquanto americanos aplicarem sanções. Patinete já foi só um brinquedo e parecia mais uma moda, mas acabou virando meio de locomoção. Agora, no Jornal das 18 horas. O Senado aprovou por 68 votos favoráveis e 10 contrários a indicação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República. Ele foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dodge. Com a aprovação, Aras ficará no cargo pelos próximos 2 anos. Durante a sessão na CCJ, ele falou sobre o papel da PGR, citou as competências do Ministério Público Federal e elogiou a Operação Lava Jato. Em sua fala inicial, Augusto Aras afirmou que é o momento da Procuradoria-Geral da República fortalecer o diálogo respeitoso com os poderes da sociedade e que a PGR tem funções importantes a cumprir. Suas atribuições vão do enfrentamento da criminalidade, particularmente da corrupção, à defesa dos interesses coletivos e individuais, da garantia de nossos valores morais e culturais, ao respaldo da livre iniciativa econômica, para a consecução de uma nação soberana e pacífica e para o bem-estar de todos os brasileiros. Aras afirmou ainda que uma das principais funções do Ministério Público Federal é enfrentar o crime organizado. Dentro de suas competências e atribuições, talvez a sua principal tarefa seja o enfrentamento do crime organizado, de colarinho branco ou sem colarinho, que se constitui no maior entrave à consecução do pacto social. Quando saqueia os cofres públicos e priva a população de serviços essenciais, ou quando disputa o domínio do tráfico de drogas ou de armas, constrói um Estado paralelo e obriga o Ministério Público a manter o constante enfrentamento, a ação rápida e eficaz junto à Justiça e aos organismos externos, cumprindo sua destinação constitucional. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado de novo. Desta vez, ele é acusado pelo Ministério Público Federal de sonegar mais de 10 milhões de reais em impostos. O Ministério Público Federal acusa o ex-governador de declarar informações falsas no imposto de renda de 2013, 2014 e de 2015. Segundo o MPF, Cabral ocultava a compra de bens como joias, roupas, custeio de aluguel e blindagem de veículos por meio de lavagem de dinheiro. A denúncia acusa ainda Cabral de liderar uma organização criminosa e de receber uma grande quantidade de dinheiro em espécie de forma ilícita. Os procuradores pedem a condenação dele por sonegação fiscal e pedem a reparação dos cofres públicos. Essa é a 30ª denúncia contra Sérgio Cabral. Ele já foi condenado em 11 e está preso no Rio de Janeiro. As penas de Cabral somam 234 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal julga hoje o direito de um réu delatado se manifestar por último no processo. Os 11 ministros também avaliam se ações que não seguiram esse rito anteriormente devem ter as sentenças revistas. Em agosto, a segunda turma do STF anulou a condenação em primeira instância do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. No processo, ele teve que apresentar a defesa no mesmo prazo de um outro réu que era delator. Bendini tinha sido condenado pelo então juiz Sérgio Moro a cumprir 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Com a decisão, o caso, que já estava na segunda instância, retrocedeu para a etapa de alegações ainda em primeiro grau. Agora, caso o Supremo concorde que outros réus devem ter esse mesmo direito, o mesmo pode acontecer em relação a dezenas de acusados da Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula. O Congresso derrubou 18 dos 33 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro na lei sobre o abuso de autoridade. Os vetos que foram mantidos pelos parlamentares ficam definitivamente fora da lei.
Por decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a sessão foi antecipada em uma semana. A mudança aconteceu depois que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do líder do governo do Senado, Fernando Bezerra Coelho. Para Alcolumbre, o Senado foi alvo de uma operação questionável juridicamente, já que não teve conexão com o atual mandato do político. Bezerra é acusado de receber propina no período em que foi ministro da Integração Nacional do governo de Dilma Rousseff. Nesta terça-feira, o Congresso derrubou 18 dos 33 vetos de Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade. Os outros 15 vetos foram mantidos. Com isso, os trechos reinseridos pelos parlamentares passam a valer desde já como lei. Está valendo o ponto que prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para os juízes que decretarem a prisão de réus em desacordo com as hipóteses legais. Também vai ser penalizada a autoridade que deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou prisão. Passa a ser considerado crime de abuso de autoridade constranger o preso a fim de que ele produza prova contra si mesmo e também privar o detento de liberdade quando ele tem direito a ela. Outro ponto que voltou ao texto é a punição para os investigadores que anteciparem, inclusive via redes sociais, atribuição de culpa antes de concluídas as investigações. Os trabalhadores da Embraer, empresa que fabrica aeronaves, suspenderam temporariamente a greve iniciada ontem. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, os funcionários do setor administrativo teriam sido intimados pela Polícia Militar e induzidos a entrar na fábrica. A unidade da Embraer da Avenida Faria Lima, em São José dos Campos, produz aviões comerciais e está sendo vendida para a americana Boeing. O dólar comercial fechou o dia hoje em queda de 0,3%, cotado a R$ 4,15. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,5%. Setores importantes da economia já começaram a sentir os efeitos da queda na taxa Selic anunciada pelo Copom na semana passada. Alguns bancos anunciaram a redução dos juros para empréstimos e financiamentos. A previsão das construtoras é de atender nos próximos meses 4 milhões de novos clientes. Por enquanto, o apartamento está apenas nas fotos do celular. Mas o Rogério já se imagina morando lá com a família. Eu me imagino aqui dentro. Quando você vê essas fotos, o que você imagina? Eu já mergulhando, nadando com a minha filha ao lado, minha esposa aqui do lado. É o que a gente queria, é o que eu sonho. Ele acabou de fechar o negócio para comprar um imóvel na planta. A espera foi longa. Mais de um ano até achar o plano que coubesse no bolso. Mas chegou. Foi mais de um ano procurando, analisando condições, locais, até que, felizmente, a gente achou o que a gente queria dentro do que a gente queria, do valor e local. Com o Rogério, o negócio já está fechado, mas muitos clientes esperam que as portas do setor imobiliário se abram nos próximos meses. O mercado de imóveis começa a dar sinais de otimismo depois que o Banco Central reduziu mais uma vez a taxa básica de juros da economia. Os grandes bancos também reduziram um pouco as suas, o que vai facilitar os financiamentos. Vimos aí uma certa reativação do mercado. Precisamos que os bancos repassem, não é, essa baixa da taxa de juros para as taxas de juros de financiamento. Ou seja, que elas também caiam para estimular o crédito, o financiamento, a aquisição da casa própria, por exemplo. O objetivo do governo é estimular a retomada do crescimento. A medida foi anunciada em um momento em que o Brasil registra fraca atividade econômica. Essa economista, consultada por nossa reportagem, acredita que a redução vai impulsionar os negócios de vários setores da economia, como comércio, indústria e mercado financeiro, especialmente na venda de ações. Mas vê o mercado imobiliário como uma das boas oportunidades de investimento para a classe média. Compensa tirar da poupança para investir em imóveis? Sim, porque agora as taxas de juros estão mais baixas. Portanto, a taxa Selic faz com que a poupança tenha uma taxa menor. Portanto, agora é a hora de outros investimentos, renegociar taxas de juros com os bancos para diminuir as prestações e investir no mercado imobiliário. E mesmo quem não dispõe desse caixa extra
pode se beneficiar com as taxas de juros menores para o financiamento. Esse ano está tendo uma pressão, com a queda da Selic, existe uma pressão entre os bancos para que as taxas diminuam e vão diminuir mais. Então, este momento é o momento da compra, de pechinchar. Mas qual é o melhor momento para fechar o negócio? A economista afirma que quem tem esse desejo deve esperar pelo menos mais um mês. Isso porque agora, em outubro, o Copom realiza uma nova reunião. E a expectativa geral do mercado é que as taxas caiam mais ainda, fazendo com que as condições fiquem ainda mais favoráveis para quem pretende entrar em um financiamento. Este ano é o melhor momento, não deixar para o ano que vem, mas especificamente após a reunião do Copom, que a tendência já do Banco Central é que diminua meio ponto percentual da taxa Selic em outubro, ou seja, vai cair mais a taxa de juros. Então, esperar a reunião do Copom em outubro e já partir para o negócio. Paciência é a chave do negócio, não é fazer por impulso, porque aí talvez você não faça um negócio bem agradável para você ou rentoso. No final das contas, você vai pagar 3 vezes, 4 vezes um apartamento em que você poderia estar pagando o que é correto. A taxa de juros do cheque especial caiu 11 pontos percentuais em agosto na comparação com julho. Mesmo assim, ela é a mais cara entre as modalidades de crédito. Os clientes pagam 306% ao ano. E os juros no rotativo do cartão de crédito subiram. O aumento foi de quase 7 pontos percentuais em relação ao mês anterior. E a taxa ficou em 307% ao ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar fraudes em licitações e desvio de recursos públicos destinados a serviços de transporte escolar do Piauí e Maranhão. Os policiais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão nos 2 estados e a Justiça determinou o bloqueio de bens de investigados. Nos documentos analisados foram identificados casos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo agentes públicos estaduais. De acordo com as investigações, o prejuízo aos cofres públicos é de cerca de 50 milhões de reais. O que antes era brincadeira de criança, agora em São Paulo virou meio de locomoção. Primeiro foram as bicicletas alugadas e agora a nova moda são patinetes. Pelo menos 3 empresas fazem o aluguel de patinetes que ficam em pontos estratégicos da cidade. Antes de usar o serviço, é preciso baixar o aplicativo e fazer um depósito inicial para destravar o equipamento. O que para muitos era uma moda passageira, no ano passado virou uma opção de transporte. São as patinetes elétricas, que vêm sendo usadas como meio de locomoção em grandes cidades. Eles ajudam os deslocamentos num raio por volta de 1.000 metros a 1.800 metros do ponto de interesse. Segundo dados de uma empresa de transportes compartilhados, o segmento cresce em média 13% ao mês. Em algumas cidades, até já superam a quantidade de bicicletas e chegam a percorrer mais de 11 mil quilômetros diariamente nos grandes centros. A gente tem uma pesquisa também feita com os usuários e mostra que mais de 40% deles utilizam para trabalho e estudo e fazem conexão com o transporte coletivo. Então, acho que ficou bem evidente que é usado sim para as viagens diárias, está servindo para a mobilidade na cidade de São Paulo. No vai e vem das ciclovias, patinetes e bicicletas já dividem o mesmo espaço. Uma opção a mais para quem prefere deixar o carro na garagem e fugir do trânsito. O patinete eu acho muito interessante porque você consegue pegar ele em qualquer lugar e deixar em qualquer lugar. Essa facilidade é enorme, né? A bicicleta, por exemplo, você tem que deixar em pontos específicos. Eu acho isso bem ruim. Aprender a dirigir já não é mais a prioridade para quem completa 18 anos. De acordo com o Detran de São Paulo, o número de emissões da primeira carteira de motorista apresenta uma queda consecutiva. De 2014 para 2018, quase 1 milhão de pessoas deixaram de ter interesse em tirar a CNH. A geração Y agora, os millennials, como a gente fala, eles têm outras opções. Então, os deslocamentos podem ser feitos por um aplicativo,
As pessoas preferem gastar o dinheiro delas viajando, conhecendo outros lugares. Concentrada em áreas mais específicas, as patinetes têm o aluguel mais caro que o da bicicleta e até mesmo no valor de corridas de carros de aplicativos. São R$ 3,00 para desbloquear e 50 centavos por cada minuto usado. Um valor que pesa mais entre as outras opções para se locomover. Hoje eu uso as bikes que ficam aqui espalhadas por São Paulo, no caso, né? Já usou alguma vez patinete? Não, patinete não. Por quê? Mais por uma questão de valor. Como eu trabalho com a bicicleta, eu prefiro fica mais barato para mim, no caso, né? Mais viável para mim utilizar a bicicleta mesmo. Vale lembrar que a patinete ajuda na mobilidade, mas não substitui os transportes públicos. Ela minimiza trajetos mais curtos que poderiam ser feitos a pé. E veja a seguir, presidente iraniano diz que o país não vai negociar com os Estados Unidos enquanto as sanções continuarem. Você vai ver os detalhes em instantes. Até já. O governo do Ceará informou que 10 chefes de uma facção criminosa serão transferidos para penitenciárias federais. A facção estaria por trás dos ataques registrados nos últimos dias contra ônibus e prédios. São pelo menos 53 ataques. 55 pessoas foram presas. A Polícia Civil do Estado de São Paulo encontrou o corpo da universitária Mariana Baza, de 19 anos. Ela estava desaparecida desde terça-feira, quando saiu de uma academia. O corpo foi encontrado em um canavial em Ibitinga, interior do estado. O suspeito Rodrigo Pereira Alves, de 37 anos, foi preso e confessou o crime. De acordo com as investigações, o homem ofereceu ajuda quando o pneu do carro de Mariana furou. Ainda não se sabe por que ele cometeu o crime. Em um discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente iraniano Hassan Rouhani declarou que seu país não vai negociar com os Estados Unidos enquanto impuserem sanções contra Teherã. Aos europeus que pedem um encontro entre ele e o presidente americano Donald Trump, Rouhani respondeu que fotos de família são a última etapa de uma negociação, não a primeira. E que ele não pode acreditar no convite para negociações de pessoas que afirmam ter aplicado as sanções mais duras da história contra a prosperidade de uma nação. Washington aumentou a pressão econômica sobre Teherã, a quem atribui a responsabilidade pelos ataques contra as reservas petroleiras sauditas. O líder iraniano também exigiu que a Arábia Saudita encerre a ofensiva no Iêmen. Ainda na Assembleia Geral da ONU, os Estados Unidos anunciaram que vão aplicar sanções contra empresas chinesas e seus principais executivos pela compra de petróleo iraniano. O anúncio feito pelo secretário de Estado americano Mike Pompeo aumenta a pressão sobre a República Islâmica, apesar dos esforços, principalmente da França, para alcançar um diálogo entre Washington e Teherã. O presidente de Israel deu a Benjamin Netanyahu a tarefa de formar um novo governo. Na prática, a medida mantém Netanyahu no cargo de primeiro-ministro, ainda que o Likud, partido governista, não tenha conseguido as cadeiras necessárias no parlamento para formar a maioria. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O presidente Reuven Rivlin nomeou o atual premier porque fracassaram as tentativas de se formar uma ampla aliança entre o Likud de Netanyahu e o partido oposicionista azul e branco de Benny Gantz. Netanyahu terá agora 28 dias para formar o novo governo, prazo que poderá ser estendido por até 2 semanas. Caso o atual premier não consiga formar uma coalizão que agrupe as 61 cadeiras necessárias, o presidente de Israel pode nomear outro candidato. Se essa estratégia não der certo, o país deve passar por novas eleições. Os deputados britânicos voltaram ao trabalho após a decisão da Suprema Corte, que declarou ilegal a suspensão pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O premier perdeu a maioria após a discordância de 21 de seus deputados, mas está ganhando popularidade entre os eleitores. Ele quer aproveitar esse momento para convocar eleições antecipadas.
mas para isso precisa do apoio de 2/3 de uma Câmara que já rejeitou sua proposta 2 vezes. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está em Moscou, onde se encontrou com Vladimir Putin. O líder russo afirmou que seu país apoia o diálogo entre o governo e a oposição de Caracas, mas pediu que Maduro negocie com os críticos. Putin disse que a Rússia planeja enviar em breve à Venezuela 1,5 milhão de vacinas contra a gripe. O país sul-americano enfrenta a pior crise econômica e política de sua história recente. A Casa Branca divulgou a transcrição da ligação telefônica de Donald Trump, confirmando que ele pediu ao colega ucraniano Volodymyr Zelensky que investigasse seu adversário político Joe Biden, um dia depois que os democratas iniciaram um processo de impeachment. Trump é acusado de pressionar Zelensky a obter uma investigação de Kiev sobre um caso de possível corrupção que envolveria Hunter Biden, um dos filhos de Joe Biden. Ele trabalhou para um grupo de gás ucraniano pró-Rússia de reputação duvidosa. Trump negou qualquer pressão sobre o colega e autorizou a publicação da transcrição da conversa. O presidente chinês Xi Jinping inaugurou o novo aeroporto de Pequim, uma enorme infraestrutura em forma de estrela do mar, coincidindo com as comemorações na próxima semana do 70º aniversário da criação do regime comunista. O aeroporto está localizado ao sul da capital e deve operar em plena capacidade em 2040, com previsão de 100 milhões de passageiros anuais. O terminal cobre uma área equivalente a 25 campos de futebol e inclui estações de metrô e de trem. O projeto custou o equivalente a 17 bilhões de dólares. O Brasil gerou mais de 121 mil vagas de empregos com carteira assinada em agosto. É o melhor resultado para o mês em 6 anos. No acumulado do ano, o saldo é de mais de 593 mil postos formais de trabalho. Os números são do CAGED e foram divulgados pelo Ministério da Economia. O Brasil tem um salário mínimo oficial e outro de ficção. O do governo é de cerca de R$1.000, enquanto o DIEESE de São Paulo sugere 4.000. Mas se isso acontecesse, seria preciso acrescentar nada menos do que 895 bilhões de reais ao orçamento do ano que vem. O Brasil quebraria. Por isso, quem não consegue sobreviver com o número oficial tem que se desdobrar. Cílios, lábios e pele. Deixar as mulheres mais bonitas é o trabalho da Maria Helena. Ela é cabeleireira e maquiadora, só não pode maquiar o orçamento da casa dela. Para ajudar o marido e sustentar a família, que inclui 2 filhas, a Maria Helena tem que trabalhar em 3 empregos. Minha rotina começa muito cedo, né? Antes que o galo cante, já estou eu lá, eu acordo 3h30 da manhã, saio de casa, pego o primeiro ônibus às 4h10 da manhã e chego em casa por volta de 00:40, 00:30 o horário. Então, assim, eu sou turista em casa para poder ajudar na renda. A quantia que a Maria Helena recebe nos 3 empregos, trabalhando das 6 horas da manhã até as 10 da noite, é aproximadamente R$4.000. Segundo o DIEESE, esse deveria ser o valor de apenas um salário mínimo no Brasil. Luxo não dá para ter, né? Mas eu acho que a pessoa poder comer bem e se vestir bem, eu acho que seria excelente, né? Todos os meses, o DIEESE divulga uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Nessa conta entram despesas como alimentação, moradia, educação, saúde, lazer e transporte, entre outros. O valor atual, R$ 998. É impraticável para uma família suprir todas essas necessidades? Não precisa de muita análise para perceber que sim, R$ 998 é absolutamente insuficiente para uma pessoa, que dirá para uma família. E de acordo com esses cálculos, o salário mínimo ideal para os dias de hoje seria esse aqui, R$ 4.044,58, ou seja, quase 4 vezes mais que o valor atual, que é de R$ 998. E esse cálculo tem como base a cesta básica mais cara do país, que hoje é de São Paulo. O preço dela, R$ 481,44. O salário mínimo entrou em vigor em julho de 1940 e na época valia o dobro do que é pago hoje.
O economista mostra no gráfico que de 1960 a 1990, o mínimo sofreu um processo de desvalorização. Mas dos anos 90 para cá, teve início um processo tímido de recuperação que se mantém até hoje. O maior valor na história foi registrado em julho de 1959, R$ 2.823,88, e o menor em abril de 1992, R$ 332,61. Ele já foi bastante mais significativo em termos de poder de compra. Aí, nos anos 60, principalmente meados dos anos 60, ele começa a sofrer uma combinação de aceleração de inflação e de uma política deliberada de arroxo. O último reajuste do salário mínimo aconteceu em janeiro desse ano. Um dos argumentos do governo para controlar o valor é o impacto que o reajuste pode causar para a economia do país. Este economista ressalta que 60% dos trabalhadores brasileiros recebem um mínimo. E na avaliação dele, um aumento só pode acontecer se a produtividade também aumentar. Se numa canetada nós dessemos um aumento para 4 mil ou 5 mil, e olha que o salário mínimo hoje é 998, eu diria que em 6 meses as consequências da inflação com esse aumento seriam de tal sorte que esse ganho, que parece real num primeiro momento, teria um poder de compra depois de 6 meses menor do que os 998, que é o salário mínimo hoje, que é baixo, eu não tenho dúvida que é baixo. O técnico do DIEESE afirma que a intenção da pesquisa não é que o salário mínimo aumente imediatamente para o valor calculado. Ele entende que a recuperação deve ser feita a longo prazo, mas ressalta que este número do DIEESE deve servir de meta para o governo. Mas esse número serve, sim, e é importante como uma referência a ser perseguida, ainda que seja perseguida por anos e anos e anos. A fim nunca se chega lá, mas temos que olhar para esse número como entendendo que é um número que deveria ser o valor de um rendimento que desse dignidade a um trabalhador e sua família. Uma pesquisa encomendada pelo Partido Novo revelou que 65% dos juízes do país ganham acima do teto do funcionalismo público, que é de R$ 39 mil. Mais de 200 mil contra-cheques foram analisados. Os chamados penduricalhos, despesas criadas para benefício próprio, são os grandes responsáveis pelo alto salário dos magistrados. No último dia 13, o Conselho Nacional de Justiça aprovou um auxílio que pode chegar a 10% do salário para pagar médicos, hospitais, planos de saúde, dentista, psicólogo e até os remédios comprados na farmácia. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da ação que pode anular as condenações da Operação Lava Jato. Os ministros vão voltar a debater o assunto amanhã. O ministro Edson Fachin foi o único a votar hoje. Ele é contra anular as condenações nos processos em que delatores tiveram o mesmo prazo que os outros réus. E a gente encerra essa edição com imagens das tartarugas verdes que estão ameaçadas de extinção em todo o mundo. Essas aí estão em Israel, que conta com um programa de conservação exclusivo para a espécie. Os veterinários do local esperam que cerca de 200 filhotes de tartarugas se reproduzam até o final do ano. Uma boa noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.